Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a essa nossa conversa de hoje para falar de uma situação bem específica para quem já está nessa jornada de fazer ultrassom para pesquisa de endometriose e muitas vezes, quando está na fase de fazer ultrassom transvaginal, se depara com o útero em retroversão. Isso, às vezes, pode nos trazer algum desafio e eu quero trazer para vocês hoje como é que eu vejo essa anatomia, como é que eu faço essa transição para a ultrassonografia e como é que vai ser o nosso mapa nessas situações. Então eu sempre começo minhas apresentações dizendo a mesma coisa. Eu peço licença aos já iniciados no assunto, mas o sempre meu objetivo é, no final dessa conversa, deixar todo mundo na mesma página, falando a mesma linguagem. Então, queria, nesse primeiro momento, revisar com vocês, porque vai ser fundamental, esse aspecto. Lembrar que quando o útero está em antiversiflexão, na maioria das vezes, quando a gente colocar o transdutor endocavitário, esse transdutor, ele vai ser abraçado pela parede vaginal anterior. E esse transdutor, ele vai cair nesse espaço aqui, que é o fórnix vaginal anterior, que é o espaço entre o colo e a parede vaginal anterior, que a gente vai ter a imagem do útero. Porém, quando o útero está em retroversão, muitas vezes, se a gente começar o exame de uma forma mais tradicional, esse transdutor caindo no fórnix vaginal anterior, o útero não vai estar aqui, ele vai estar para trás. Então, vai dar uma sensação de cadê o útero? O útero vai estar posterior. E aí, o nosso desafio vai ser colocar exatamente esse transdutor nesse espaço aqui, entre o colo e a parede vaginal posterior e o fórnix vaginal posterior. Quando a gente já começa esse exame no útero retrovertido, então o meu aparelho aqui, ele exatamente vai cair diretamente no fórnix vaginal posterior, ou, como falei para vocês, ele pode cair no fórnix vaginal anterior e eu ter uma sensação de cadê o útero? Não estou vendo o útero, vou ver bexiga e não vou ver o útero. Com isso, o grande detalhe é eu tirar delicadamente o aparelho, colocar o aparelho para o fórnix vaginal posterior e aí sim ter a visão do estudo do útero. E aí é essa anatomia que eu quero trabalhar com vocês hoje. Porque é muito importante vocês revisarem que nós vamos ter aqui, olha, a parede vaginal posterior, que ela vem e termina aqui nessa área do colo do útero. Nós temos aqui a parede muscular do reto, que nesse momento aqui não é peritonizada, porque o peritônio faz a reflexão peritoneal neste ponto. Então aqui nós vemos só a parede muscular e entre elas esse tecido fibro-gorduroso, que nada mais é do que o septo retovaginal. O septo retovaginal vem e termina em Y ou em lambda aqui, exatamente adjacente à reflexão peritoneal, a região retrocervical, com a parede vaginal posterior, aqui anteriormente, parede retal posterior, aqui é o finalzinho do septo retovaginal. E aí o grande detalhe, a gente também se atentar que o peritônio, que está aqui, ó, revestindo bexiga, faz a reflexão anterior, ele vai dobrar na serosa anterior e faz a reflexão no fundo uterino, fazendo exatamente agora a reflexão na serosa posterior, até fazer a reflexão peritoneal. Que é o caso que a gente está vendo aqui, olha. Olhando para essa imagem de ultrassom, ainda sem rodar o vídeo, o que que eu tenho aqui? Lembrar que sempre essa imagem preta é a extremidade do transdutor endocavitário. E aqui nós temos a parede muscular da, da parede vaginal posterior, já que o útero está em retroversão e esse transdutor já caiu no fórnix vaginal posterior. Essa faixa hipocondríaca sendo a parede muscular da vagina,
Essa linha ecogênica aqui já é o finalzinho do septo retovaginal, que vejam que ele vem para cá, se estendendo aqui nessa região, que muitos ginecologistas também consideram como fórnice vaginal. Depois a gente pode entrar em discussão sobre isso. Lembrar que o peritônio, que é essa faixa branca, revertindo aqui, ó, muito bem claro aqui o peritônio, fazendo, né, a cobertura da face anterior, já que esse é útero retrovertido, até o fundo uterino e seguindo pela serosa posterior até fazer a reflexão peritoneal. Então, é nesse detalhe que a gente tem que olhar serosa anterior, fundo uterino, serosa posterior, é, a parte que reveste ali a parede vaginal, a própria parede vaginal, septo retovaginal e parede retal, se for visível. Então, eu vou rodar para vocês aqui o vídeo. Então, eu estou aqui exatamente no fórnice vaginal posterior, estou fazendo uma varredura lateral de um lado e do outro, tiro delicadamente o aparelho, vejo que tem um espaço aqui, olha, e aí é interessante eu ver essa região ecogênica, isso, porque eu vou estar procurando lesão de endometriose que é hipoecogênica. Você já sabe disso nas outras aulas. Então vejam como é caprichoso olhar aqui essa região ecogênica, exatamente, que é quando a gente está pesquisando endometriose no útero retrovertido. E a gente vai ver o ligamento uterosacral direito e esquerdo, claramente aqui, sem a doença. Como muitas vezes eu faço essa manobra, eu faço uma compressão, tiro, vejo que o útero já desliza, mas isso também me permite abrir uma janela de visualização do contorno. Olha como fica bem claro aqui, olha, o contorno da serosa sem nodulação, sem faixas hipoecogênica, o contorno aqui sem lesões de endometriose. E a musculatura da parede vaginal, ela é bem homogênea também, quando distendida, a gente vê que a ecogenicidade muscular é semelhante, inclusive, à ecogenicidade muscular aqui do útero, segue esse mesmo padrão cinza homogêneo. Muitas vezes a gente, nessa situação, vai ver lesões muito pequenas, né? Lesões ali no finalzinho, digamos assim, do septo retovaginal, e se a gente for um pouquinho mais para a lateral, atingindo e infiltrando também parte dos ligamentos uterossacrais. O meu caso aqui, a gente está na mesma situação, isso é uma outra paciente, e você vê que existe, ainda na imagem estática, uma imagem hipoecogênica nessa região. Vamos ver o vídeo agora. Então, eu estou fazendo a varredura, vejam que, é claro, ver essa lesão agora marcadamente hipoecogênica, que é uma lesão de endometriose. Olha. Então, está no finalzinho do septo retovaginal. Vejam que ela não está infiltrando aqui a serosa, está aqui, ó, está no final do septo retovaginal, tendendo a vir um pedaço aqui para o ligamento uterosacral esquerdo, quem sabe atingindo, dependendo do limite aqui que você considerar, o ligamento, parte do ligamento uterosacral direito também. Mas ela está bem central, a lesão, atingindo ali, novamente, eu vou fazer aqui, olha, a varredura, chegando próximo à região retrocervical, mas atingindo eminentemente o finalzinho do septo retovaginal, e ela é bem central, então seria septo retovaginal, e alguns ginecologistas consideram também como fórnix vaginal. Aqui você pode também colocar como fórnix vaginal no seu laudo. Essa mesma lesão, olha, eu estou fazendo a varredura novamente, a gente vê aqui a lesão clara, hiperecogênica. Lembra que isso aqui era para ser tudo hiperecogênico. Aqui a gente pode discutir, talvez tenha uma pequena infiltração de adenomiose e a lesão aqui, ó, agora sim, mais claramente, realmente ela se estende mais para o ligamento uterosacral esquerdo. Então está aqui novamente a lesão de endometriose. Fica claro, olha, ecogênico sem lesão, hipoecogênico com essa lesão. Mas a lesão mais clássica, por incrível que pareça, é a lesão mais evoluída devido à falta do diagnóstico, né, cada vez mais, esse é o nosso objetivo sempre aqui, é tentar trazer mais precocemente esse diagnóstico, mas a gente, na maioria das vezes, realmente recebe pacientes com diagnósticos avançados, endometriose grau 3, grau 4. E nesse sentido, o que a gente encontra de lesão?
lesões mais extensas atingindo o septo retovaginal, o fórnix vaginal posterior, infiltrando parede vaginal, chegando até a região retrocervical, infiltrando a serosa posterior em manto e muitas vezes chegando até tocar na muscular do reto. E essa serosa, posterior, né, em manto, essas lesões vão infiltrar o miométrio, gerando aquela famosa adenomiose focal externa, adenomiose subserosa, como alguns ginecologistas chamam. Eu prefiro dizer que, na verdade, é uma infiltração miometrial pela endometriose em manto da serosa posterior. Então vejam que essa imagem, novamente eu estou com transdutor, isso aqui é apenas uma foto, daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo dessa paciente. O transdutor já está no fórnix vaginal posterior, está aqui o útero fundo uterino, a gente vê um endométrio claramente da fase trilaminar, olha aqui, olha, ecogênico a camada basal, hipoecogênica a camada proliferativa, bem típico da camada trilaminar, e a lesão aqui, olha, estrelada, irregular, essa lesão hipoecogênica, veja que a topografia vejam que aqui, olha, isso aqui é parede vaginal posterior abraçando o transdutor. A linha ecogênica, septo retovaginal. Novamente, a outra linha hipoecogênica é a muscular do reto. Faz 3 lâminas aqui, né? Hipo, hiper, hipo. Vejam que a linha hiper, que deveria ser contínua até a região retrocervical, ela é interrompida nesse momento aqui por uma imagem hipoecogênica. Então, vejam que tudo isso aqui é lesão irregular. Então, a lesão está atingindo, muito semelhante ao nosso desenho ali, ó, atingindo o final do septo retovaginal, atingindo o fórnix vaginal posterior e parede vaginal posterior, atingindo em manto a serosa posterior do útero, aqui a serosa posterior do útero vai estar infiltrada, atingindo a parede muscular do reto, infiltrada aqui, já formando inclusive aquela lesão em cocar de índio, né, que dá aquelas retrações no reto, e infiltrando a lesão em manto, infiltrando o miométrio. Essa lesão vai infiltrar o miométrio aqui, gerando aquela endometriose infiltrativa no miométrio devido à endometriose em manto da serosa posterior, que alguns chamam novamente de adenomiose focal externa ou adenomiose subserosa. Então vejam o vídeo, vejam que olha o detalhe, eu vou começar o meu aparelho, desculpa, colocando o transdutor no fórnix vaginal anterior. Comecei o exame, cadê o útero? Não achei, estou no fórnix vaginal anterior, tirei delicadamente, coloquei no fórnix vaginal posterior, aí sim eu consigo ter a visibilização do útero e já de cara vejo a lesão me chamando a atenção. Aquela lesão já descrita, ó, na parede retal, em manto na serosa posterior, atingindo o septo retovaginal, infiltrando parede vaginal. Vejam que existe o bloqueio completo do fundo de saco de Douglas, eu faço a manobra de deslizamento e está tudo bloqueado aí. Mais uma vez, agora um maior aumento, faço uma varredura lateral, vejo que tem lesão nos ligamentos uterossacrais, vejo que tem lesão no ovário lá também, o ovário está aderido também, olha, veja a lesão aqui, olha, a gente está na lesão central, no septo retovaginal, que se estende lá para a parede retal, mas tem lesão também aderindo aqui o ovário esquerdo, lesão aqui no ligamento uterossacral direito, e essa lesão se estende para o paramétrio também, fixando ali o ovário direito da mesma forma. Então, vejo que é uma lesão bem extensa, realmente. Olha, vejo que o ovário direito está aderido, eu faço a correção, e aqui, veja que não existe uma mobilidade desse ovário. Da mesma forma, houve uma mobilização do esquerdo, não existe mobilidade também do ovário esquerdo. E para finalizar, a gente vê que o mapa é descrito dessa forma.
a lesão retrocervical, se estendendo para os ligamentos úterosacrais, esquerdo e direito, para os paramétrios, fixando inclusive os ovários, em manto na serosa posterior e se estendendo para a região do fórnix vaginal, septo retrovaginal e para a parede retal anterior aqui, configurando endometriose intestinal. Bom, vocês viram que foi uma conversa rápida, mas muito aplicável. Anotem, reassistam essa aula e apliquem no dia a dia de vocês, que vai fazer diferença.